Aí, Tá. começou agora. Isso, começou. Tá aí, pessoal. Tudo bem? A gente vai aguardar aqui 5 minutinhos, daí a gente já começa. Aí, Milena, deixa que eu fico administrando aqui as redes sociais e tudo mais, daí você fica cuidando aí só da live. Beleza. Eu já tava entrando aqui pra... Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Eu tô. Tá. Vou baixar o link. Enquanto isso, o que vocês estão fazendo para não ficar entediado na quarentena? Olha, eu tô assistindo muito filme. Boa. Já assisti uns 20 filmes em maio. Massa. Virou uma obsessão. Eu não tô entediado, porque, tipo, tá trabalhando, a rotina não mudou muita coisa. Tem isso. Só sinto falta de ir num barzinho, alguma coisa assim, de final de semana. Pô, pode querer dar um like aí, hein, cara. Eu tenho tentado colocar... tem uma série que, tipo, eu gosto demais, se chama This Is Us, da Amazon Prime. Cara, maravilhosa. Aí eu tenho tentado assistir ela, porque ela é muito emotiva, cara. E, tipo, você É bem pesado. Você assiste uns 3 episódios, já fica aqui, ó. Gabriel Pensador já, mano. Você é louco. A minha irmã tá viciada nessa série também. Eu não comecei a assistir ainda, mas diz que é muito boa mesmo. Eu tô gostando. Vou chamar minha tia também aqui, ó. Esqueci de mandar para elas. Comentar, sobrinho lindo, que orgulho. Mano, se vir os comentários dele, mano, por favor, não mostre o Milena. Beijos da tia, saudade. O William entrou, Milena. Entrou. O Will tá em todas. Compartilhando o link. Tá compartilhando onde? Nos grupos que eu tinha mandado. Tá compartilhando aqui no Insta, no Stories. Ah, tá. Tanta coisa. Lucas tinha perguntado sobre o que a gente está fazendo para não ficar com tédio. Tipo, às vezes eu sinto que é bom não fazer nada, sabe? A gente tem mania de achar que sempre tem que fazer alguma coisa, assim, pra estar sempre ocupado, sabe? Mas às vezes é bom parar um pouco, assim, e ficar de boas. Sim, eu super concordo. Nossa, eu tava vendo o que tem, assim, de gente, né? Tipo assim, esse é o melhor momento para você começar a criar novos hábitos, desenvolver novas habilidades e tudo mais. E aí chega no final do dia, tipo, você percebeu que você trabalhou o dia inteirinho, você não teve um momento, assim, livre também para você, sabe? Para você fazer aquilo que de fato você quer fazer e não o que você tem que fazer por causa de uma carreira, por causa de um próximo passo que você quer dar na sua vida. Tem, sim, a importância e a relevância disso, mas eu tenho refletido muito sobre isso também. Inclusive, é um ponto que eu vou tocar na minha fala hoje. Tipo,
Enfim, não vou dar spoiler, mas é um ponto que eu vou entrar. Legal. Acho super importante. Já pode começar, Milena. Tem quantas pessoas aí online? Aqui parece 6 para mim. 6? Mas estão entrando gente agora, Legal. Aí, quando quiser começar, pode começar. Pode? Dá para ver certinho a minha tela? Sim. Deixa eu ver se tem mais gente. O William falou, tia do Lucas, meu orgulho lindo. Ana Will é muito... Então, vamos começar, né? Bora. Bora. Então, né, o ciclo de palestras online. Hoje a gente convidou o Lucas Cruz, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele na Bifor. E ele é um profissional excelente, aquelas puxando o saco. Que ele mora em São Paulo um dia, trabalha na XP Investimentos, trabalhou na Reclame Aqui, o C6 Bank, e hoje em dia está na XP. E de antemão já quero agradecer a disponibilidade, né, de estar participando, porque sempre é muito bom ver gente que a gente já conhece, que quer compartilhar conhecimento. E tem previsão da semana que vem ter outra palestra também, né, que a gente vai divulgar. Mas já queria agradecer o Lucas pela disponibilidade. E, como sempre, falar um pouco sobre o XDA, né, Campo Grande, que foi fundado pelo Glauber em 2016, no início de 2016. E, basicamente, é uma associação de design de interação. É uma iniciativa voluntária dos membros que tem essa vontade de divulgar o design de interação, de promover eventos, de compartilhar conhecimento no geral, né? Assim, pode parecer da boca para fora, mas é uma coisa que realmente engaja as pessoas em compartilhar conhecimento, não manter só para si mesmo, né? E existe desde 2003 e vem crescendo muito. E tem vários países do mundo, são mais de 200 capítulos locais e mais de 100 mil pessoas engajadas, seja ativamente ou espontaneamente, né? Basicamente, a gente é focado em resolver problemas de design de interação. Tanto a gente sente uma falta, às vezes, de ter um conteúdo realmente embasado, de ter... tudo é muito novo nessa área, né? A gente não tem talvez um background, assim, muito sólido, então também esse é um dos nossos objetivos, né? E alguns capítulos da América Latina, do Brasil, acredito que tem aumentado, tem bem mais agora, se eu não me engano. Tem 33 agora. 33 capítulos ativos hoje. Na América Latina ou no mundo inteiro? No Brasil, no Brasil. No Brasil. Nossa, é bastante, então. Tem vários. Muitos recentes. E algumas das edições anteriores, né, quando a gente podia se ver pessoalmente, que era muito bom, eu sinto falta. A gente fez vários meetups, talks, a gente fez vários redux dos eventos do ILA, que é para compartilhar conhecimento adquirido nesses eventos maiores. A gente já fez vários na Gera, que sempre está apoiando, no Living Lab, na Before, na Digix, ela sempre apoia. E é muito bom. E esse é um dos eventos anteriores, né? Bom, eu e o Vinícius, a gente é líderes locais. Ele está ajudando desde 2016, Vini? 2017. A gente estava vendo, né, os eventos que a gente fez desde que surgiu, né, como você falou, né, surgiu ali com o Glauber, daí estava a Carol Virt também trabalha na Digix, e o Magno, né, que também trabalhava na época, hoje está na K21. Daí, depois, né, que o Ney entrou, o Ney e o Coronel entraram lá ali no final de 2016, o Ney entrou, e depois, em 2017, o Coronel entrou como local líder, né. Daí, eu participava já dos eventos, né, só que daí, em 2018, né, que eu entrei,
como líder local. Aí depois você entrou, né, Milena? Você junto com a Camila, né? A gente vem atuando aí, organizando alguns eventos desde então, desde 2018 até 2019. E aqui algumas das nossas redes para se manter atualizado. A gente usa essas hashtags, né? O XDA e XDACG, que é para a gente ver os conteúdos. A gente está no Instagram, Facebook, no LinkedIn, que a gente criou recentemente, no Twitter, que a gente vai começar a movimentar, e no Slack, que é o XDA Brasil, que tem muito conteúdo legal também. Tem vários canais diferentes. Só falar, vou colocar aqui nos comentários os links, né, das nossas redes sociais, daí para ficar fácil vocês acessarem. E também compartilhem, né, se puder compartilhar essa live com a hashtag XDA e marcar a gente no Instagram ou no Facebook, vai ser bem bacana. E a gente tem um grupo do WhatsApp para trocar informações de forma mais rápida, né? Esse é a URL e o QR Code para quem quiser entrar. Todo mundo é bem-vindo. No final eu posso mostrar de novo, né? Se alguém quiser. Tá. E todo ano ocorre o ILA, né? E cada ano é numa cidade diferente. E esse ano seria em São José, na Costa Rica, mas por conta dessa situação foi adiado para 2021, presencialmente. Esperamos, né, que sim, até lá. E é um evento, assim, que a gente já participou e vale muito, muito a pena, apesar de estar em dólar, e o dólar tá caro. E, nossa, eu recomendo demais. Eu fui no Rio de Janeiro em 2018 e é uma experiência incrível, assim, vem gente de vários países diferentes, é muito, muito legal. E quem quiser ver mais, pode acessar o site, que eu não sei se ainda tá vendendo ingresso, acho que não, né, porque é só ano que vem, e foi adiado, né, mas é muito, muito legal. Já é o spoiler da semana que vem, que vai ser com a Adriele. Desafios da carreira de Product Designer, que vai ser também no mesmo horário de hoje, semana que vem, quinta-feira. Aí fazer um convite, né, para a galera, né, isso aqui, como o XDA é uma comunidade, então, quem quiser compartilhar conteúdo, precisar de alguma ajuda para organizar, agora a gente tá remoto, né, então fica complicado a gente organizar eventos presenciais, mas se precisar organizar algum evento online, pode pedir ajuda para a gente. E a gente está com mais ideias, a gente está com palestras online, mas a gente está com outras ideias de formatos para a gente estar juntando a comunidade para debater sobre design, para compartilhar conhecimento sobre design, e a gente está bem junto aí, bem unido, para cada vez mais a gente tá melhorando nossa carreira, nosso trabalho como designers. E já avisando, quem tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários, que no final a gente vai tentar responder todo mundo. E não tenha medo de perguntar, nem não precisa ter receio nem vergonha, né? Qualquer dúvida. E agora é com o Lucas. Show. Gente, primeiramente queria agradecer de coração por estar aqui. Eu adoro estar falando sobre design, falando sobre o que está acontecendo, assim, na minha vida e tudo mais, e compartilhar experiências. Então, se de alguma forma eu posso trocar uma ideia, tirar alguma dúvida, ou, quem sabe, trazer algumas pílulas de inspiração, eu fico muito feliz. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite. E vamos lá. Eu fiz uma apresentaçãozinha aqui para a gente estar conduzindo aqui, para conduzir o talk, mas eu queria trazer alguns bullet points antes de começar essa apresentaçãozinha. Eu queria dizer que eu quero me comunicar hoje com as pessoas que executam design como disciplina, e não necessariamente com o designer. Eu entendo que design é uma habilidade, é uma disciplina em si, e algumas pessoas a executam e, enfim, tiram seu sustento. Então, hoje, especialmente, eu quero me comunicar com as pessoas, com os humanos que executam design. Essa apresentação é sobre a minha vida, obviamente, então, embora eu queira comunicar com as pessoas e não necessariamente com o designer,
eu vou falar sobre a minha trajetória como designer e alguns aprendizados que eu tive na vida, algumas coisas que me trouxeram onde eu estou hoje. E se de alguma forma isso puder te ajudar, eu ficarei muito feliz. Então, vou compartilhar aqui o meu Figma, que eu fiz no Figma, né? Que eu sou Figma Lover. Deixa eu ver aqui. Sketch é melhor que Figma. Aí, vai começar. Eu prefiro o Figma. Vocês estão conseguindo ver já? Minha tela? Sim. Boa, excelente. Então, hello, my name is Lucas Gabriel Sobrinho da Cruz. Mas também atendo por Luquinhas, Cruz, Beijinho, Lucão, Gabriel, Mano, véi, ou Bro. Então, se de alguma forma você se referir a mim com algum desses nomes, provavelmente eu vou te responder com oi. Sou natural de Campo Grande, da Mato Grosso do Sul mesmo. Atualmente eu moro em São Paulo, né? Como a Milena já disse muito bem, estou trabalhando na XP. E isso é um resumo sobre a minha vida. Bom, tudo começou quando, na época dos videogames, eu tinha por volta dos 9 aos 12 anos de idade, onde eu jogava muito, muito. Em especial, eu jogava muito na casa dos meus primos, um Super Nintendo que eles tinham, e esses dois jogos que marcaram a minha infância, o Donkey Kong Country 3 e o Super Mario All-Stars. E a gente, poxa, virava noite jogando, sabe? Tentando encontrar os passwords para liberar fases. Nossa, era uma grande aventura. E começou aqui porque eu comecei a enxergar o jogo um pouco mais além, do tipo, poxa, como funcionava a mecânica, como funcionava o desenho dos personagens, como tudo aquilo se interagia, como aquilo tudo trabalhava, né, e interagia com a pessoa ali por trás. Então, comecei a fazer algumas pesquisas na internet, né, isso alguns anos depois, por volta dos 13, 14 anos, né, que eu ganhei meu computador. E aí eu fui começar a pesquisar um pouquinho mais sobre criação de jogos e tal. E naquela época eu botei na cabeça que eu queria ser um game designer. Então, descobri o Photoshop, comecei a brincar, descobri alguns motores gráficos, né? O Unity 3D, o Unreal, enfim. Então, comecei a me aventurar muito nessa fase, só que naquela época não tinha curso algum em Campo Grande, tipo, não tinha um lugar que eu poderia ir, tipo, e estudar sobre isso. Então, foi muito em casa, assim, 110% foi em casa, pesquisando muita coisa na internet, assim, e uma iniciativa que eu sempre tive era de me comunicar com outras pessoas através da internet. Então, eu tentava encontrar pessoas que, de certa forma, sabiam executar, fazer, por exemplo, um jogo, fazer um personagem, desenhar um cenário, e eu trocava ideia mesmo, trocava figurinha. Era bem cara de pau. E se você é uma pessoa que está tomando nota nisso que eu estou falando, sempre vai aparecer esse tipo de slide com a frase, aí você pode anotar. E uma coisa que eu aprendi, então, nesse período, é que nem sempre a gente vai ter um professor do nosso lado. Então, uma coisa que eu busquei era um mentor. E essa é uma das coisas que eu carrego até hoje. E nem sempre, às vezes, para aprender alguma coisa, necessariamente a gente vai ter um professor, um especialista dedicado ali para a gente, para nos ensinar. E um mentor, ele tem ele não tem a obrigação de te ensinar, mas minimamente ele nos mostra um norte a seguir, né? Então, basicamente, nós vamos atrás das coisas, mas através de um norte orientado por uma pessoa mais experiente, né? Se é assim que eu posso dizer. Bom, alguns anos se passaram e aí eu entrei no ensino médio. E essa foto é do colégio onde eu fiz meu ensino médio, Valdemir Barros da Silva, colégio estadual. E o meu ensino médio foi um ensino médio integrado. Então, eu fiz um curso de técnico em informática e web designer. Então, aí, basicamente, começou meu primeiro contato com a web, enquanto criar soluções para ela, no caso, site, né? E como eu já vinha brincando com Photoshop, eu já estava fazendo cartão de visita para as minhas tias, eu já cheguei aqui com um viés artístico, vamos dizer assim, um pouquinho mais apurado.
Só que assim, eu não conhecia HTML, não conhecia CSS, não conhecia nada. A única coisa que eu conhecia era aquelas tags do Orkut, que você deixava o texto colorido, negrito. E eu lembro que uma coisa que aconteceu logo na minha primeira aula de, acho que era programação web, o nome da matéria, o professor introduziu o HTML para a classe e eu fiquei fissurado, assim, com o poder daquilo, sabe? Eu falei, caraca, então o site se faz assim. Então tudo que eu tenho que fazer é decorar as tags. E, tipo, para quem entende minimamente de código, não é decorar, né? Mas eu fiquei tão fissurado naquilo que eu fui, eu acho que o pior aluno daquele dia, que eu quis o professor só para mim, eu falava, caraca, professor, mas isso é a mesma coisa do Orkut, então o Orkut foi feito com HTML, que não sei o quê, e no momento que ele ria, ele falava, não, cara, calma, não seja tão ansioso. Bom, esse foi o meu primeiro contato com HTML. Na próxima aula, que foi mais ou menos uma semana depois desse dia, eu cheguei com um site em HTML. Tipo, era um blog, assim, tipo, que eu falava sobre mim, aí tinha um contato sobre fotos, só que só HTML cru. HTML cru. Então, tipo, eu cheguei em casa, depois daquela aula, e mergulhei, assim, porque eu fiquei tão fissurado que eu mergulhei, e a ponto de eu acabar fazendo um sitezinho, era o site mais tosco do universo, mas eu fiquei super orgulhoso, porque eu consegui fazer através de uma mentoria um pouco ali mais física, um pouco mais próxima, né, que no caso foi do meu professor, e ele acabou ficando chocado, assim, ele falou, caraca, você já conhecia, não é possível, né, e sucedeu que no final do meu primeiro ano do ensino médio, eu tinha 15 anos de idade, eu consegui meu primeiro emprego, que foi na Tag 3, eu fui trabalhar como front-end, e foi muito legal a experiência, porque foi um reflexo do que eu vim estudando o ano inteirinho, e o dono da Tag 3, o Rogério, ele é primo do professor que me dava aula de web, então foi muito legal essa transição, mas deu que eu não fiquei muito tempo, porque eu não tinha experiência de mercado, nunca havia trabalhado profissionalmente com isso, então eu acabei ficando, acho que 5 meses, assim, na empresa. Mas ok, vida que segue, né? E uma coisa que eu aprendi nessa época é que projetos paralelos ajudam nós a testarmos nossas habilidades em diferentes contextos. E foi exatamente isso. Então, eu tinha ali um pouco de background de Photoshop, que não necessariamente me permitia ganhar dinheiro com aquilo que eu fazia, mas combinado com o pouco HTML que eu conhecia e o pouco do CSS, eu conseguia brincar, fazer algumas coisinhas. E eu sempre fui o cara dos projetinhos em paralelo, então eu acabava testando muitas minhas habilidades em diferentes áreas, em diferentes contextos, né? E isso acabou me ajudando muito também. E aí, passou mais ou menos uns 4, 5 anos, eu passando de agência em agência, até que eu entrei na faculdade. E assim, uma coisa que eu tinha na minha cabeça é, eu quero me tornar publicitário. Porque na minha cabeça, vocês perceberam que eu já não queria mais ser game designer, né? Eu queria ser agora publicitário, porque super influenciado pelo ensino médio, né? Web, contato web, eu quis ser publicitário. Mas aí eu acabei passando numa faculdade para publicidade e propaganda, mas eu acabei optando em ir para o UFMS no curso de análise de sistemas. Mas eu não formei. Eu estudei 2 anos lá e o curso foi muito legal, foi muito bom. E logo no meu primeiro ano, nessa foto aqui da esquerda, é lá no laboratório de engenharia de software, que foi um laboratório que eu entrei para trabalhar, quer dizer, para aprender mais, né, sobre construção de software e tudo mais, e como que se conecta, né, design, desenvolvimento, gerência de projeto, tudo isso. Foi uma escola absurda, porque, assim, deu um salto na forma com que eu olhava a criação do mínimo, num site mais mínimo, até a criação de uma plataforma que atenderia uma universidade inteirinha. Então foi muito legal. E como eu já vinha com um background agora um pouco mais estruturado de design, e eu estava dentro de um contexto, de uma sala só com programadores, eu acabei me tornando designer, assim, de carteirinha, e assumi essa cadeira de designer. E aí, o que eu enxergava, assim, muita maturidade das pessoas, dos programadores, né, das pessoas, tipo, dos diferentes perfis que tinha naquele laboratório. Eram pessoas extremamente esforçadas, tudo mais,
E ao passo que elas queriam construir, continuar fazendo o que elas estavam fazendo no laboratório, no caso as soluções e tudo mais, eram bons alunos, ótimos alunos na universidade. E isso me estimulou para estudar mais sobre design enquanto produto. Foi onde eu conheci heurísticas, foi onde eu conheci Nielsen, né? Foi onde eu comecei a entender um pouco mais sobre produtos e continuando me conectando com outras pessoas, continuando explorando as minhas habilidades em outros contextos e acabei aprendendo muito. E era muito legal, assim, porque não só de produto enquanto experiência, mas até de vídeo, porque tinha um designer lá que ele fez um projeto, ele fez um projeto gráfico pra gente, acho que ele tá até na live, é o Bruno, e assim, brilhou meus olhos quando eu vi o projeto que ele trouxe pra gente, era um redesign de uma plataforma que a gente estava trabalhando, e aquilo me serviu também de muito estímulo para evoluir visualmente, assim, né? Minhas skills de interação, de animação, microinteração, e como tudo aquilo se conectava dentro de um software. E acabava gerando uma experiência para a pessoa, né? Fiquei mais ou menos 1 ano e pouco nesse laboratório, e aí eu acabei entendendo que eu não queria seguir o curso de análise de sistemas, que eu não queria me tornar um programador, ou um analista, ou um gestor de projeto. Eu dei um passo muito importante na minha vida. Eu entendi que era o momento de eu mirar o que eu queria. E eu entendi que design já era minha paixão. Olhando para minha história, né? Ou melhor, minha curta histórica, né? História. Eu entendi que design era o que eu queria mergulhar ainda mais nessa disciplina. E eu fui para a Before. Foi eu e mais algumas outras pessoas do laboratório, nós entramos juntos na Before, e eu fui trabalhar como Interaction Designer. Hoje eu entendo que o que eu executava basicamente era Visual Designer, Visual Design, mas na carteira era Interaction Designer. E ali eu acabei também evoluindo muito, e os meus entregáveis agora já tinham uma certa gordura, né, de experiência do usuário, de como construir bons produtos, arquitetura da informação, devido a meus aprendizados no laboratório e algumas disciplinas da faculdade, né, como, por exemplo, interação humano-computador. Beijos, professora Jane. E foi muito legal a minha experiência na Before. Mas tinha uma parada que eu não curtia muito, mas ainda assim eu executava porque era importantíssimo, que era a questão do front-end. Então, não só design a pessoa fazia, mas também o front-end. Eu não curtia muito, porque eu descobri, com o passar do tempo, que não era muito a minha praia mexer mesmo com código. Meu negócio era ficar ali na tela e relacionamento com as pessoas. Mas isso também me gerou uma grande lição, que nem sempre a gente vai fazer trabalhos divertidos, mas isso pode nos impulsionar para oportunidades únicas. E quando eu digo de oportunidades únicas, é exatamente as possibilidades que eu tive, e que eu enxergo hoje, né, que eu tive quando eu vim para São Paulo. Porque após a Before, eu vim para o Reclame Aqui. E o meu contato com o Reclame Aqui sucedeu muito porque eu tinha muitos projetos paralelos, assim, que eu tocava, tudo mais, e eu me conectava com os outros designers, e assim, do mundo afora, pedindo para fazer design critique, pedindo para me dar feedback, pedindo para me aconselhar que caminho eu poderia seguir, o que eles achavam disso e daquilo. E uma dessas pessoas em especial, que assim, hoje eu guardo no coração, é o Vitor Guerra, que é esse cara que está segurando o Ervilho, o mascotinho do Reclame Aqui. O Vitor, ele sempre me deu conselhos, feedbacks a respeito de design, e num dado momento que eu estava enchendo o saco dele via Facebook, ele acabou perguntando se eu não queria trabalhar com ele presencialmente, e foi mais ou menos assim que eu fui para São Paulo. Então, eu estava pedindo feedback, ele falou, cara, eu tô com uma vaga, eu acho que você se encaixa, e é isso. E, enfim, eu disse sim, 20 dias depois eu estava no escritório do Reclame Aqui, já com as minhas malas e tudo. Uma coisa que eu aprendi muito importante aqui nessa época, que eu nunca busquei também, só deixa eu conferir, que eu nunca busquei
me conectar com as pessoas por interesse, vamos assim dizer, né? Porque a minha conexão era muito assim, poxa, eu quero entender como você enxerga o design, mas eu também quero entender quem é você, sabe? Porque acaba influenciando naquilo que você faz, no seu entregável, e na forma com que você justifica os seus entregáveis, seus materiais de design. Então, uma grande lição que eu também aprendi neste momento, e que hoje, assim, eu carrego, é que eu não curto muito essa ideia do networking enquanto eu quero você próximo de mim porque você pode, sei lá, me colocar num novo nível, você pode me puxar para uma outra oportunidade. Eu sempre busquei fazer amigos, sabe? Me relacionar com as pessoas e não só entender o seu lado profissional, mas entender quem é você, o que você gosta de fazer no tempo livre, enfim, me conectar mesmo com as pessoas. Então essa é uma grande lição de não faça networking, faça amigos. E chegou um momento no Reclame Aqui que... no Reclame Aqui eu nem falei, né? Mas no Reclame Aqui eu fui trabalhar como Product Designer. Então, da Before, como Interaction Designer, eu vim para o Reclame Aqui para atuar como Product Designer. Então, eu pegava o processo bem cross, assim, do tipo pesquisa com o usuário, entrevista, e entregar meus entregáveis de design, né? E como aquilo acabava se relacionando com a empresa como um todo. Eu trabalhava muito assim, paralelo com o PM e tal, a função clássica de um Product Designer, né? Após isso, depois de um ano e pouco, conversando muito ali com o Vitor, nós identificamos que fazia sentido eu dar um próximo passo assim, na minha carreira, né? E foi muito legal, porque eu me abri com o Vitor, falei, Vitor, eu acho que eu aprendi, sabe? Eu entreguei tudo que tinha para entregar, eu acho que eu fiz tudo que eu tinha para fazer durante essa minha fase aqui no Reclame Aqui, e eu acho que é o momento de eu dar um novo passo. E foi muito legal, porque o Vitor me ajudou, inclusive, né? Ele era o meu Head of Design, e ele me ajudou a procurar um novo trampo, sabe? Arrumar um novo desafio, foi onde eu encontrei o C6, em especial o Iogo, é esse moreninho que está aí no meio. Ele acabou me entrevistando e deu super match, assim, no primeiro papo. E, na real, o primeiro papo foi por Slack, assim. Aí depois conversamos pessoalmente, depois conheci o time. E, nossa, foi tudo amor à primeira vista. Acabei indo para o C6. E no C6, assim, como todos os outros lugares, eu fiquei chocado, assim, com a quantidade de pessoas incríveis que tinha naquele ambiente. Então, sei lá, você tinha pessoas com grande influência na mídia, você tinha pessoas que tinham rodado o mundo, dando consultoria de design, falando sobre design, pessoas com influência de fato, sabe? Por exemplo, na minha época do C6, hoje tem gente que está trampando na Booking, o Iogo, por exemplo, esse do meio, tá em Amsterdã, tem gente que está na Estocolmo, Suécia. Então, a galera, assim, muito boa, de mão talentosíssima e com um coração, assim, enorme. E acabamos estabelecendo vínculos, assim, de amizade incríveis. E, enfim, maravilhoso a época do C6. E uma coisa que eu aprendi também, assim, olhando para a minha carreira, e agora indo para a etapa mais de fechamento dessa overview sobre mim, é que design é universal e você pode e consegue aplicar ele em tudo. Eu lembro de um momento no Reclame Aqui que a gente queria entender qual é o melhor tipo de café para tomar na empresa. E, basicamente, a gente rodou uma pesquisa, sabe, para identificar algo muito básico. Rodamos uma pesquisa e, baseado no resultado, a gente comprou escolhemos os melhores cafés e tudo mais. Então, eu entendo que design, ele não é sobre somente arte ou estética, mas design é sobre você projetar, né? E quando você projeta, você tem sim o viés estético, mas você também tem que ter o viés analítico da situação, do tipo, poxa, qual é o retorno que isso vai trazer? Qual é a fundação, qual é a estrutura disso, no caso falando de tecnologia, né? Um outro aprendizado que eu tive, talvez esse seja assim, o mais importante da minha vida, é que eu acredito que a vida é como se fosse uma grande viagem, né? Tanto é que o tema desse nosso talk é design é sobre se aventurar, né?
E por quê? Porque eu acredito que a vida é uma viagem, e eu acredito que a gente deve dar tempo ao tempo e aproveitar a paisagem durante a viagem. Eu entendo que nós, designers, em sua maioria, rola esse lance da ansiedade, assim, de querer crescer, de querer aprender, de querer ser, de querer fazer acontecer as coisas dentro da nossa empresa, e talvez gera aquele senso, poxa, eu não estou evoluindo, eu não estou crescendo, quando na verdade o processo, o tempo está te moldando diariamente, sabe? Eu fui fazendo um paralelo com a viagem. Em alguns momentos a gente vai estar no volante, ali, dirigindo, conduzindo a viagem, e nesses momentos a gente não vai poder se conectar com as pessoas que estão com a gente no veículo, ou no veículo que a gente está indo, a gente não vai poder olhar para o lado, a gente vai ter que ter foco, a gente vai ter que ter atenção e energia. Às vezes a gente vai estar viajando de noite, pode cansar, mas ainda assim vai ser necessário, sabe, a nossa presença, a nossa concentração, para estar conduzindo aquilo. E é importante também a gente entender que em alguns momentos a gente vai estar no passageiro. A gente não precisa gastar tanta energia, sabe, se preocupando com o destino final, se preocupando sobre o que pode ou não acontecer, e talvez gastar mais energia em se conectar com quem está com a gente ali dentro desse veículo, aproveitar a paisagem, sabe, desfrutar daquilo que a gente está vivendo no hoje e no agora. E é uma parada que eu tenho uns lances aí que eu trato com ansiedade, e constantemente eu tento afirmar para mim mesmo sobre, poxa, eu devo dar um tempo ao tempo, sabe? Eu devo aproveitar um pouco mais a paisagem durante a minha viagem, sabe? O que é que eu estou fazendo hoje que eu consigo aproveitar um pouco mais, ou deixar isso passar, sabe? Qual é o momento que eu estou dirigindo a minha vida, eu preciso de foco, e qual é o momento que, de fato, eu posso relaxar, e tá tudo bem eu relaxar, né? E um outro ponto também que eu acho importantíssimo é conhecer a si mesmo como humano. Eu acredito que designer, ele parece que só anda com o designer, ele só fala de design, ele vai às vezes num bar e ele fica olhando ali o cardápio e fala, nossa, mano, não tá muito da hora esse cardápio. Ele olha às vezes num banner e fala, pô, isso aqui poderia ser melhor, ou um site, ou um app, ou qualquer coisa que seja. E nós somos pessoas muito críticas, sabe? E parece que o nosso mundo é design, e a gente às vezes esquece que não é a disciplina que nos define. Nós temos um nome, nós temos uma identidade, temos valores, nós temos crenças, e tudo isso molda a pessoa que nós somos no hoje, e não necessariamente a disciplina que nos molda. E eu acredito que quando a gente se conhece melhor, quando a gente foca em nos tornarmos pessoas melhores, sabe, automaticamente todas as nossas ações, aquilo que sai da gente, automaticamente se torna algo melhor, como, por exemplo, o design. Então, eu entendo que se eu me torno e eu consigo entrar num caminho de aprender mais sobre mim, automaticamente o meu design, aquilo que eu executo no meu dia a dia, vai se tornar algo melhor também. Isso é sobre mim, galera. Tô super aberto e disponível para falar com qualquer pessoa que venha falar comigo, seja no Insta, seja no LinkedIn. Fica meu muito obrigado. Esse é um pouco sobre mim, um pouco sobre a minha carreira, sobre os meus aprendizados. Eu espero, de alguma forma, ter contribuído com vocês nessa noite. Vou voltar aqui, para Stop Sharing. E é um pouco disso que eu tenho vivido e aprendido. E agora, e aí, vamos tomar não vai falar tomar uma breja, vamos conversar, perguntas. Travou, Milano? Não. Bom, acho que o pessoal pode perguntar aí, né? Quem tiver. Demora um pouquinho aqui, Lucas, para aparecer para a gente comentário, mas quem tiver alguma pergunta. Tá, enquanto isso, o pessoal não tem pergunta, eu tenho uma. Você falou sobre feedback ali, né? Quando você estava ali na Before, depois estava procurando mentores ou gente para te dar feedback. Que conselhos você dá para essas pessoas que estão no começo, não tem certeza muito se está fazendo certo ou não, de procurar mentores ou de procurar gente que possa ser feedback ou não possa ser um mentor ou possa
ter um feedback ali do trabalho, de alguém mais sênior, eu diria assim, né? E outra pergunta é por que o seu apelido é Beijinho? Eu sei. Mano do céu, não, a gente realmente vai entrar nisso, né? Ok. Tá. Mano, é muito engraçado, mas ok. Isso é coisa da Bárbara, velho. Mas tá bom, eu vou falar antes. Cara, eu acredito, assim, eu entendo que existe o medo da exposição, sabe? O medo de eu me expor. Será que... Eu entendo que quando a gente se expõe, a gente abre espaço para ouvir palavras sobre a gente, sobre aquilo que a gente faz, e às vezes isso causa medo. Mas eu acredito que essa é uma boa forma, não digo que é melhor, eu digo que é uma boa forma da gente identificar quem nós somos também, né? Porque, cara, todo mundo tem uma opinião da gente, não é verdade? Mesmo a gente fazendo coisas boas ou coisas ruins, as pessoas vão falar, vão comentar da gente. E para ser um pouco mais prático, uma coisa que me ajudou muito, Vini, durante esse meu processo aí de entender qual área, qual vertente assim da disciplina de design eu queria seguir, eu tinha projetos, por exemplo, o projeto que me trouxe para o Reclame Aqui, que eu acho que o Vitor acabou curtindo, é um projeto que, tipo assim, era um aplicativo em que você colocava causas, por exemplo, eu conheço uma família que está precisando de comida, ou sei lá, uma casa, um aerorancho pegou fogo e a gente precisa de voluntários para construir ela. Então eu conectava causas com pessoas dispostas a ajudarem, a se voluntariarem. Então, no processo de criação dessa solução, você tem muitos problemas do tipo, será que de fato as pessoas querem ajudar? E aí foi onde eu fui pesquisar, foi onde eu fui entender um pouco mais a disciplina de Service Design. Por exemplo, eu também a hora que eu fui criar a solução, eu falei, mas como que eu vou fazer esse aplicativo? Vai ser em formato de feed? Vai ser em formato de cards, tipo o Tinder? Então, tudo isso você vai tendo no momento que você pega para fazer. E isso, na real, isso até é uma parada boa, né? Tipo, cara, a melhor forma da gente aprender a fazer alguma coisa é a gente fazendo alguma coisa, sabe? Pega um projeto, alguma solução, ou sei lá, fazer redesign de alguma coisa e mostra para as pessoas, se expõe um pouco, sabe? Eu já recebi, assim, feedbacks bem duros, mas eu acho, sei lá, o bom, eu acho que o mínimo de maturidade para lidar com esses feedbacks duros, assim, sabe? Mas isso me ajudou muito. Projetos paralelos acabavam conduzindo a área e me permitia conhecer várias e várias vertentes da disciplina de design. Isso. Legal. E agora o negócio do beijinho, né? Beijinho, né? Mano, cara, o que rola? No meu primeiro dia no LEDs, eu sou uma pessoa tímida. No meu primeiro dia no LEDs, eu tava, tipo, muito nervoso. E eu tava indo em direção ao laboratório, e aí vinha vindo uma menina com um tapoer cheio de trufa, esses negócios, né? E aí, eu sou tão maluco que eu falei assim, mano, ela vai chegar em mim, ela vai me abordar e ela vai falar, você gostaria de comprar uma trufa, não sei o quê, não sei o quê? Aí na minha cabeça eu falei assim, eu ia falar, não, obrigado. E sim, eu pensei em tudo isso. Aí, na hora que a menina chegou perto de mim, ela quebrou todo o meu argumento, que ela chegou e falou assim, como que é? Brigadeiro ou beijinho? Ela não perguntou com o que eu pensei. Aí eu travei. Aí eu peguei e falei, brigadeiro. Só que a Bárbara, que era analista e hoje ela é PO na Digix, ela ouviu e ela era do laboratório. Aí ela olhou assim e entrou no laboratório. E em seguida eu entrei. Ela, ó o maluco que acabou de pedir um beijinho pra mim ali fora. Eu, gente, aí já era. Aí pegou. Beijinho. Nada a ver, mano. Nada a ver. Massa. Tem uma pergunta, Milena? Podem perguntar aí, gente. O pessoal tá meio tímido. Só falando orgulho, amo esse Lucas Cruz. Bom, mais um comentário assim, sobre o mentor, né? No meu caso, quem foi o meu filho Mike, que até eu sou muito grata por ele ter me ajudado muito, assim, nossa,
nem sei dizer o quanto, mas também ter um mentor é estar disponível a ouvir, igual você falou, a verdade, entendeu? Não adianta nada ter alguém para te ajudar que só vai te elogiar. Tipo, não faz sentido. Então você tem que estar aberto a ouvir críticas, sim, mesmo que seja doloroso, né? Mas eu acho que a única forma da gente crescer e aprender e ser uma pessoa melhor, ser um designer melhor, é saber ouvir crítica, sim. E eu acho que ter um mentor é muito importante, assim, porque é a nossa referência, né? É difícil você entrar nesse mundo do design e estar sozinho e não saber para onde ir muito bem. É possível, mas é muito mais difícil do que ter alguém para te ajudar, né? Tá no seu lado. Sim. Eu acho assim que eu tive uma sorte também, porque o Vitor, ele era uma pessoa que eu assistia as palestras dele no YouTube. E assim, eu fiquei felizão quando ele me respondeu no Facebook. E tipo, hoje ele é meu amigo e eu falo, caraca, velho, eu tive sorte. Por exemplo, o Vitor, ele já palestrou no ILA, sabe? Então, é uma pessoa influente, que sabe do que fala. Então, eu acho que é sorte de me conectar com alguém muito bom, assim, na área. Pô, inclusive, eu queria puxar, assim, não tô tentando vender nada, mas eu tô dando mentoria grátis, cara. Tipo, eu tô com uma agendinha toda segunda e terça. Quem tiver a fim de trocar uma ideia, falar sobre carreira, falar sobre interface, enfim, tô durante 1h30, toda segunda e terça, eu tô com a agenda livre. Aí tá no meu LinkedIn lá, o link para quem quiser se inscrever e bater um papo. Só bem. Muito legal. Tem uma pergunta do Sérgio Félix. Ele fala. Eu vou mostrar, é mais fácil. Peraí. Olha, show, parabéns, Lucas. Que critério você usa para encontrar um mentor bacana? Pergunto, pois estou nessa saga. Eu acho que. Acho assim, deixa eu pensar, que eu acho que a pessoa que se dispõe a querer te ajudar, mano, acho que já demonstra o interesse nela de querer o seu bem. Esse é um ponto 1. Acho que o ponto 2 tem, minimamente, eu acho que uma pessoa que te tire da zona de conforto, sabe? Que te provoque, que entenda as suas fortalezas, mas que ela te provoque constantemente, tentando abstrair o seu melhor, sabe? Acho que não existe o, o mestre Miyagi para todo mundo, mas nesse processo de encontrar mentores, e que nem eu falei o lance dos amigos, né? Eu acho que amigos falam a verdade, sabe? Nua e crua, mesmo que às vezes doa, você vai rir, você vai chorar com ele, mas vocês também vão crescer juntos, sabe? Então, eu tento criar esses laços assim, não que eu force nada, mas eu acho que é importante, assim, alguém que te tire da zona de conforto, alguém que te fale a verdade e alguém que esteja disposto, né, a trocar com você, né? Que já demonstra interesse, enfim. Sim. Outra pergunta agora é do Gabriel Medina. Vou mostrar. Como você chegou à conclusão que era o momento de sair do Reclame Aqui? Foi feeling ou você planeja seu desenvolvimento pessoal? Foi... Como que eu posso dizer? Não, eu não planejo meu desenvolvimento pessoal, isso já está claro, não planejo, mas chegou um momento em que não tinha mais desafios, vamos assim dizer. Para mim, eu não encontrava mais desafios. E era muito, já estava repetitivo aquilo que eu estava fazendo, sabe? Estava executando as mesmas coisas, então minimamente eu já estava me tornando ali um robô, sabe? Então ia lá, fazia as mesmas coisas, voltava para casa no outro dia, fazia as mesmas coisas. Eu não sentia muito me desafiado, assim, sabe? E eu acho que uma coisa que me ajudou a identificar muito isso é essa honestidade que eu encontrei, assim, na minha relação com o Vitor, do tipo, o cara que, tipo, pagava o meu salário, eu cheguei nele, bati esse papo franco com ele, ele falou assim, poxa, eu acho que é o momento, então, da gente pensar num novo lugar para você, porque talvez isso não mude aqui, não agora. E eu falei, bom, não tenho, assim, nada a perder, nem, assim, falando de nunca escolher emprego, por exemplo, por questão financeira, então eu falei, eu tô aqui para aprender, eu acho que é o momento de eu ir para um novo lugar, sabe, respirar um novo ar e tudo mais. E acho que foi por isso também que ele até me ajudou a encontrar esse novo lugar e tudo mais.
devido à influência dele, né, ele conhece bastante pessoas do mercado, mas eu acabei que fui pro C6, e o engraçado é que ele não conhecia ninguém do C6. Mas, enfim. Mas nenhuma, né? Pessoal, quiser perguntar, pode perguntar. Vou fazendo outra pergunta, então. Assim, a gente está na comunidade e tudo mais. Como que você acha que a comunidade pode ajudar, ou se alguma comunidade te ajudou? Eu lembro que você, quando você estava na Before, você entrou em contato comigo para saber como estava o XDA. Aquele momento a gente estava num hiato ali, estava sem eventos, né? Uhum. Mas como que a comunidade pode ajudar quem está começando, quem precisa desse feedback, quem precisa dessa mentoria? Como que a comunidade pode ajudar? Cara, eu não sei se é só na comunidade de design, mas eu sinto uma relação, é uma palavra bem forte, né? Mas eu sinto uma relação de família na comunidade de design. E eu senti isso muito forte nessa pandemia. Eu acabei perdendo o meu trabalho no C6, eu fui demitido, mas na mesma semana, pessoas, assim, outros designers que, tipo, eu nem conhecia, sabe? Começou a compartilhar o meu perfil no LinkedIn, me mandar nas mensagens ali do LinkedIn, tipo, vagas. E assim, eu nem tinha falado nada, sabe? A comunidade viu o que eu ouvi e decidiu se manifestar, sabe, em prol dos designers. Isso não aconteceu só comigo, aconteceu com todos os meus amigos ali também que perderam o trampo, e não só designers, na real. PM designers. Então, eu acho que a comunidade ela acaba se cuidando, sabe? Ela acaba se educando. E é por isso que eu reforço, sabe? Para se expor, para se conectar com outras pessoas, porque existem muitas pessoas bem intencionadas, sabe? Querendo ajudar, querendo conversar, querendo compartilhar. E é uma parada gostosa, sabe? Tanto que nem eu comentei, né? Eu tô trocando ideia com as pessoas sobre design, sobre carreira, sobre portfólio, durante um período da minha semana, que eu acredito que foi uma forma que eu encontrei, sabe, de também contribuir com a comunidade, de contribuir com pessoas que estão tentando encontrar respostas no meio de tudo isso, porque eu percebo que tem muita gente no meio dessa pandemia tentando se descobrir profissionalmente, tentando migrar, né, de áreas, e como eu tava sem muita ideia, eu falava, poxa, eu quero fazer algo útil, sabe? É um gesto de gratidão, sabe? E foi uma forma que eu encontrei. Conversar, de fazer mentoria, enfim. Mas, assim, eu acho extremamente importante e eu acho que ela funciona muito bem, sabe? Inclusive, tem um livro que se chama Tribos. É um livro muito bom, que ele fala exatamente sobre comunidades, como elas se educam, como elas crescem em si, sabe? Como elas se relacionam. E eu vejo muito forte dentro da comunidade de design. E eu sou muito grato, inclusive, por ela. Legal. Tem uma pergunta do Ney. Você está sendo mentorado por alguém hoje? Sempre. Ou está escolhendo algum mentor? Cara, nossa, então, o Vitor, ele assim, inclusive daqui a pouco eu tenho uma call com o Vitor, o que me trouxe para São Paulo. Ele é o meu mentor hoje, sabe? Toda vez que eu me encontro com um desafio que, por exemplo, hoje eu estou numa cadeira sênior, né? Então, existem alguns desafios que eu encontro, cara, eu puxo ele, falo, Vitor, como que você faz assim nessa situação? Como você fez? O que você acha? Você acha que eu deveria ler algum material específico? Estudar alguma outra coisa específica? Então, hoje, o Vitor, assim, se eu pudesse ser bem claro, o Vitor, com certeza é o meu mentor, assim, sabe? E eu tenho contato sempre com ele. Sempre quando eu posso, a gente almoça, a gente também tem um grupo com outro amigo nosso que é PM, a gente se reúne para jogar um videogame, e nessa de jogar videogame a gente acaba trocando muito ali, sabe? Então, é muito bom, sabe? E o Vitor acaba sendo meu mentor. E tem outra. As pessoas com quem eu trabalho, geralmente eu também
sugo, mas acabam me ensinando muito sobre, né? Que nem na época do C6, que eu trabalhei com designers talentosíssimos, que tiveram passagens por Hilde, Working Co, Fjord, tipo assim, gente com mão artística mesmo, sabe? Que acabaram também se tornando pessoas que me mentoram hoje em dia, sabe? Onde eu posso mandar um WhatsApp e as pessoas estão super abertas e dispostas a trocar ideia. Mas, assim, eu acredito muito que é esse lance da amizade, né? Do tipo, eu nunca quis estabelecer um vínculo do tipo, eu tô me aproximando de ti porque eu quero algo em troca. Mas, poxa, que legal que você também é designer, eu também sou designer. Bora tomar uma breja? Vamos falar sobre a vida? Vamos, sei lá, jogar um futebol, enfim, jogar um videogame? E nisso você vai criando o laço, se relacionando, e você acaba crescendo, né? Você acaba sendo mentorado, e no dia a dia você também acaba aprendendo muito. O processo te educa, né? Tem uma pergunta. Antes de você fazer a pergunta aí, antes de fazer a pergunta, né? Não, só interrompendo um pouquinho. A gente poderia chamar o Vitor também, né? Você poderia fazer essa ponte aí para mostrar aqui para o XDA. Ele seguiu a gente lá no Instagram. Fiquei bem feliz. Pô, show de bola. Eu vou ter uma call com ele já. Eu falo com ele. Combinar uma data aí já. Maravilhoso. Tem uma pergunta do Bruno. Bruno Araújo. Qual foi seu maior desafio nas últimas experiências em São Paulo, dentro das operações de design? Caraca! Pergunta. Cara, meu maior desafio foi me vencer, ou continuar me vencendo, porque eu tenho uma parada que é a síndrome do vira-lata. Então, às vezes, eu olho para mim e falo, caraca, será que eu vou dar conta? Sabe? Será que eu vou conseguir? E quando eu me exponho e verbalizo isso para outras pessoas que vão estar na mesma missão que eu, tá trabalhando junto comigo, eu identifico que todo mundo está no mesmo, não todo mundo está no mesmo nível, mas todo mundo quer fazer ali a coisa acontecer e eu acredito que geralmente você está mais cercado de pessoas boas do que de pessoas ruins. Então, o meu maior desafio, com certeza, é vencer a minha cabeça, sabe? Do tipo, pô, eu tô aqui, eu dou conta de fazer a parada também, sabe? Não foi por um acaso que eu cheguei aqui também. Então, com certeza, foi me vencer, me entender, saber que também consigo fazer o que o business está demandando, né? Então, acho que basicamente, minimamente é isso, não. O Bruno aí, cara, esse é o maravilhoso que eu mencionei do LEDs. Tem uma pergunta da Larissa Mendes. Quando e como você descobriu que o que você gostava mesmo era design e não front? Na faculdade, mano, nossa. Foi na época do LEDs, do Laboratório de Engenharia de Software. Porque, cara, quanto mais eu lia sobre Nielsen, o site da NN Group é maravilhoso. Então, quanto mais eu lia, quanto mais eu mergulhava em tudo aquilo, me conectava com outros profissionais, eu entendia que a disciplina de design ela era muito além de fazer telas, que era o meu conceito, sabe? Ia muito além de design enquanto arte. Foi onde eu identifiquei e falei, poxa, existe muito conteúdo aqui. Por que eu estou direcionando minha vida para esse caminho mais de código? Que, cara, eu odeio, na real, sabe? Quando eu faço lá o meu código e na web não aparece, eu falo, mano, o que está acontecendo? Eu não sei, sabe? Enfim, não que design seja mais fácil, mas é o que eu mais gosto, sabe? Que tem aquele brilho nos olhos, enfim. Hoje, por exemplo, eu gosto de código, mas não penso em profissionalizar isso não, sabe? Até mesmo porque hoje existem tecnologias que ajudam muito, por exemplo, o Webflow. O Webflow é uma tecnologia muito boa. Inclusive, o Vini, o Vitor, ele é embaixador do Webflow aqui no Brasil. Então, coisa legal. A gente estava tentando usar na Java Webflow, só que daí a gente abandonou. Mas bem legal mesmo. Se você pensar em protótipo alta fidelidade, funciona muito bem. Mas, sei lá, talvez uma solução mais elaborada, assim, aí já
talvez não role. Tem um comentário e uma pergunta da Bárbara. Quando trabalhei com o Lucas, na época, eu dizia com muita frequência para ele largar a mão de desenvolvimento e investir no que ele gostava. E ele sabia muito bem no que gostava. Quando ele diz sobre se conhecer como ser humano, é exatamente sobre isso. Autoconhecimento talvez reduza pela metade o caminho a ser traçado. Minha pergunta é se em algum momento você teve dúvida sobre ir embora tão cedo. Como você sente nas tomadas de decisão sobre novas propostas que podem ser ou não pop? Não consigo ver tudo. Mas é basicamente isso, né? Se você teve dúvida, embora tão cedo, e como você sente nas tomadas de decisões sobre essas propostas de emprego. Uau. Eu sou uma pessoa muito família, então para mim foi muito difícil. Eu fui com 21 anos, eu vim para São Paulo. Eu nunca tinha morado fora, eu nunca nem tinha andado de avião. Então, eu vim para cá tipo, num voo só de ida e vim me aventurar. Eu tive muito medo, assim, porque acho que naquele momento eu identifiquei que eu estava crescendo como ser humano, assim, do tipo, o peso da responsabilidade, o medo dos desafios, sabe? E não só os desafios profissionais, mas o desafio, tipo, de você estar numa cidade grande. E eu não conhecia também muitos lugares ao redor do país. Então, poxa, eu saí de Campo Grande e vim para São Paulo, sabe? É um choque cultural, assim, absurdo. Isso, com certeza, me gerou muito medo, e eu falo isso com toda convicção, me gerou medo, fez eu refletir se de fato fazia sentido eu estar onde eu estava, mas talvez isso seja muito pessoal, mas eu sempre acreditei que o meu lugar não era em Campo Grande. Eu sou uma pessoa assim, ambiciosa no sentido de meus sonhos serem grandes, e eu sempre soube que Campo Grande não era o meu fim, sabe? Era só o meu começo. E então eu acreditei que quando surgiu a oportunidade para vir para São Paulo, fosse uma ponte ou parte da minha viagem que eu mencionei, sabe? Parte dessa minha trajetória. E não necessariamente um fim. Gerou medo emocional, mas eu acho que a coragem falou um pouco mais alto, sabe? Aquele calor no coração de você pegar e falar assim, cara, eu tô fazendo a coisa certa. E você sente paz, sabe? Mesmo com medo, mas você fala, mano, é isso, velho. Tô com medo, mas é isso. Então, eu acabei, talvez eu falo o lance dos amigos, né? Eu acabei encontrando família aqui, sabe? Amigos que, poxa, eu tenho uma tatuagem no meu corpo, com outros 2 amigos que, tipo, literalmente falam sobre família. Então, eu acabei me conectando com as pessoas, encontrei esse ambiente, assim, que me traz esse conforto emocional, esse conforto social, para eu continuar desempenhando da melhor maneira aquilo que eu gosto de fazer e que estou sendo contratado para fazer, né? Tinha uma outra pergunta? Eu acho que tinha. Como você se sente sobre essas propostas, como você se sente das tomadas de decisão sobre novas propostas? Boa. Olha, eu estou hoje muito orientado a trabalhar em lugares que têm como valor as pessoas, no caso, os profissionais. É muito comum você trabalhar em empresas que, eu não estou nem falando que são orientadas, que têm design como cultura orientadas por design, mas empresas que estão mais interessadas naquilo que você tem para entregar para elas do que com a sua saúde, com o seu estado. Então, quando eu recebo uma proposta, se de fato eu estou pensando em sair, eu estou pensando em ir para um novo desafio, eu começo a filtrar desse modo, assim, sabe? Olhar para as pessoas, a forma como trata as pessoas. Eu falo com as pessoas que trabalham lá via LinkedIn. Eu entro em contato, enfim, eu quero saber de tudo e a maioria das perspectivas para entender se de fato aquilo faz sentido para mim. Só que assim, é que eu tive poucas. Não é que eu tive. É que geralmente, quando eu entro numa empresa, assim, eu entro muito afim, sabe? Muito, muito comprado para fazer a parada acontecer de verdade, né? Então, assim, uma coisa que aconteceu comigo, né? Depois que eu vim para São Paulo, o LinkedIn começa a pipocar, né? Então, sempre está recebendo várias e várias propostas e, tipo, empresas grandes, empresas de fora do país, e é sempre você ponderar, poxa,
o que é que você quer agora, sabe? E hoje, particularmente, eu estou muito orientado ainda a continuar aprendendo. Tipo, não é porque eu estou numa cadeira sênior que, sei lá, eu tenho todo o conhecimento do mundo, mas ainda assim eu estou numa fase de continuar aprendendo. Que nem eu mencionei no início, eu não sou designer por formação, costumo dizer que eu sou designer de coração, mas hoje eu estou num curso superior, né, onde eu estou estudando design voltado para animação, que é uma área que eu quero estudar mais, explorar mais e tentar entregar isso de uma maneira melhor e mais profissa nos meus designs aí. Não sei se eu consegui responder a pergunta. Acredito que sim. Tem outras perguntas aqui para você. Deixa eu ver. Do Gabriel Medina, tu fala muito de experiências de vida e sobre aproveitar a viagem. Então, de forma reflexiva, se você não pudesse mais ser designer ou atuar em qualquer outra profissão relacionada à TI, para que lado tu iria? Eu seria barista. Mano, é muito da hora, velho. Eu fiz Pensando sobre isso, Gabriel, eu fiz um workshop de café aqui em São Paulo. Mano, eu descobri que eu adoro café. Eu entendi sobre torrefação, sobre tipo de café, sabe? E quando eu fiz tudo isso, eu falei, caraca, velho, eu quero montar uma cafeteria. Quero montar uma cafeteria, porque hoje eu entendo, assim, já que entrou na pergunta, eu vou devagar no tema. Café, para mim, não é só uma bebida. Café é uma experiência. Geralmente, quando você vê as pessoas tomando um café, elas estão num contexto de reflexão do tipo, ou estão lendo, ou estão com um computador fazendo alguma coisa, ou elas estão no meio de uma reunião. Geralmente o café faz parte de uma experiência. Então, o que eu tento refletir é como eu consigo construir ou trabalhar cafés que auxiliam na experiência que ela está tomando naquele momento. Assim, são piras da minha cabeça, mas eu adoro devagar no tema café. Então, provavelmente eu seria barista. Talvez eu teria o meu próprio café, mas eu seria barista. Interessante. Tem mais. Do Ney, como Product Designer, você foca mais seus estudos em qual área do design? Serviço, UI ou pesquisa? Boa pergunta. Hoje, minhas maiores habilidades são voltadas para Visual Designer, né? No caso, UI, né? Interface Designer. Então, eu gosto muito da parte de ali ficar no craft, de explorar as telas, como tudo aquilo vai se encaixar dentro de um fluxo, qual é o momento ideal, sabe? Para eu trazer uma microinteração, trazer uma animação, e qual tipo de emoção eu quero despertar naquela pessoa, sabe? Com aquela tela, com aqueles gatilhos visuais. Então, eu acredito que essas são as minhas maiores habilidades hoje. E eu tenho direcionado os meus estudos para isso. Tanto é que eu estou fazendo um curso superior focado em design de animação, né? É uma pergunta muito legal. Agora, do Bruno Araújo, quais são as ferramentas de UX que você usa com mais frequência nos seus desafios? Cara, matriz CSD. Matriz CSD para começar assim, entender um pouco mais acerca do problema, muito papo, muito diálogo. Isso é uma coisa que eu sempre bato na tecla, tipo, de estar sempre muito bem alinhado com o seu PO ou PM, o seu BP, né, o seu Business Partner. Então, muito diálogo com os stakeholders, matriz CSD, mapa de empatia, e por aí vai devagando. Eu não acredito muito, Brunão, nesse lance tipo de metodologias específicas, sabe? Por exemplo, você trabalha com Design Sprint ou com Scrum? Você utiliza o Gira ou o Trello, sabe? Eu acredito que cada contexto se aplica à sua metodologia, e não necessariamente by the book, mas a metodologia conforme cabe. Por exemplo, o Spotify, quando criou o conceito de squads, nem eles executam 100% da empresa, as squads, sabe? Então, você pega aí também o Atomic Design. Você consegue criar design system não seguindo Atomic Design, sabe? Então, eu procuro não me apegar muito a metodologias, a fórmulas. Eu tento sempre olhar para o meu conceito, para o meu contexto. E o contexto ele vai advir do quê? Do seu dia a dia, de papo com os seus stakeholders, e você vai identificando, sabe, qual a melhor maneira de
você abstrair um resultado de uma pesquisa, a melhor maneira de você abstrair uma análise de comportamento, no caso de uma entrevista, você vai fazer uma análise comportamental da pessoa, e você vai identificando no seu dia a dia, sabe? Tentei dizer aí o que eu uso, mas acabei abrindo, né? Um comentário dele também. Esse nosso universo de design é gigantesco. Comunidades como o XDA nos ajudam muito a fortalecer nossas fraquezas e vencer nossas barreiras. A galera que está por aqui tem dúvidas, compartilha que a gente se ajuda. E é real, né? É muito bonito, cara, de verdade. É por isso que eu não sei se é só na comunidade de design que rola isso, mas eu sinto que a galera quer se ajudar, tá ligado? A galera quer crescer junto, quer fazer projetos junto, todo mundo quer todo mundo bem, sabe? Eu acho isso muito legal. Muito bonito mesmo. Eu acho que a gente tem que deixar de ver os outros designers como concorrentes, e sim mais como amigos, né? Assim, tem muita concorrência, lógico, mas só vendo desse lado fica difícil, né? Com certeza, hein, Milena? Com certeza. E na nossa área, meu, sempre tem vaga, sempre tem oportunidade. Cara, aqui em São Paulo mesmo tem muita empresa. Inclusive, XP tá contratando. Tem muita vaga. Então, tipo, não precisa, sabe, competir, sabe, degladiar. Não leva a nada, né? Pois é. Eu mesmo sou prova disso. Agora, um comentário do Sérgio. Pode falar um pouco sobre como é seu dia a dia? Trabalha pareado com o PM? Como é a troca de conhecimento? Boa. Então, no momento que a gente está vivendo, Sérgio, de estar em pandemia, sim, trabalho ali pareado com o meu PM, ele é a personalidade que vai estar conectado com o meu diretor. Eu estou dentro de uma tribo, né? Dentro dessa tribo nós temos uma missão. Dentro dessa tribo a gente tem um diretor, que é o cara que vai sentar ali na mesa com os executivos, os donos da XP, sabe? O board executivo. Esse meu diretor de tribo, ele se comunica com todo mundo da tribo, e isso inclui até eu, mas em relação às tarefas, é o meu PM que negocia, mirando para a roadmap e negociando junto com os designers e desenvolvedores. Né? E a gente tem cerimônia para isso, e assim funciona na XP, era assim que funcionava no C6 também, só que já no Reclame Aqui era diferente, né? Reclame Aqui é uma empresa menor, eu acredito também que esse na maioria dos casos, é o modelo que se aplica em startups, né? No caso, o Product Designer, ele vai, tipo assim, vai ser o irmão gêmeo do PM ou do PO e vai andar para cima e para baixo, sabe? Participando de reuniões, de cerimônias, tentando fazer descobertas acerca daqueles problemas que eles pretendem e se dispõem a resolver, mirando sempre para negócios, né? Porque para mim, design é a conexão entre tecnologia, negócios e design, né? É esse trio que forma e complementa todo o ecossistema para você construir produtos, produtos, serviços, sejam eles físicos ou digitais. Bom, parece que essa foi a última pergunta, né? Foi isso, né? Gostei. Temos 1h10, né? Bastante. 1h03. Legal, show. Então posso falar com o Vitor, então, poxa, para trazer aqui. Sim, fala com ele, poxa, vai ser uma da hora falar com a gente aí um dia. Com certeza. Bom, é sobre se conhecer bem, né, e às vezes tem um lado bom e um lado ruim, né, mas na maior, assim, conhecer seus defeitos e suas aspirações e saber o que você quer mesmo, de verdade, né? Porque assim, às vezes a gente acha que é uma coisa, mas no fundo não é aquilo, né? Às vezes é só uma mera enganação da nossa cabeça. Sim. E para quem quiser, o Vini não. O Lucas está aberto, né, para poder mentorar. Pode entrar em contato com ele. Eu acho essa iniciativa muito, muito, muito legal. E uma pergunta aqui que é para o Vini, por que sketch ainda? Eu nem achei que era meu parceiro aí. Nem que me apresentou sketch, agora tá abandonando o barco aí.
Vai lá, Vini. Chupa essa manga. Não, na verdade, eu nem sei como que tá. Falar a verdade, nem sei como estão os programas. Porque eu gosto mesmo do sketch. O sketch tipo, programa o pai aí do XD agora, pai do Figma. Então, foi um programa assim, que revolucionou essa parte de interface, né? No nosso trabalho. Então, eu gosto do sketch, é paixão, é uma ligação emocional. Mas, eu falar a verdade, nem sei como que tá os programas. Na Gera lá a gente está usando o XD, então eu tô mais próximo do XD ali do sketch. E, às vezes eu mexo no sketch, mas nem sei como que tá. Ó, nem falando, ó, eu contratei o Vini quando ele fazia layout no Photoshop. Isso mesmo, fazendo no Photoshop. Quem nunca? Você vê a dor que era fazer no Photoshop, meu Deus. Aí você passava com o sketch, você, puta merda, paraíso aqui para fazer interface. Nossa, com certeza. Nossa, o meu Gabriel falou Fireworks, mano. Caraca. Mas os caras desafiaram aí para fazer uma batalha de Figma e sketch. Vamos fazer essa batalha aí. Bora, Brunão. Bora bater esse papo, cara. Então, beleza, né, Helena? Acho que ficou por aí. Você pode perguntar para mim, para o Vini, para o Lucas, né? Que ele está aberto a esse contato. E semana que vem vai ter outra palestra online com a Adriele, a gente vai divulgar. E eu tô gostando muito, assim, tô achando bem legal. Apesar da distância, né, a gente tá conseguindo movimentar, que era o objetivo desse ano, é o objetivo desse ano. E aí, só quem tiver mais dúvida, pode me falar com a gente tá aberto a qualquer sugestão, reclamação, elogio. E também quem quiser participar e palestrar, só falar um tema, assim, que você tenha uma vivência, algum contato, né, que a gente pode organizar, de outras pessoas também participarem, que eu acho legal, vale a pena. Até quem tem vergonha, né, eu acho que vale a pena. Sim. E, de novo, agradecer ao Lucas, né, pela oportunidade. E foi muito legal. É só fazer alguns outros lembretes, né, Milena? Então, a gente compartilhou aí nos comentários, né, nas nossas redes sociais, né, Instagram, LinkedIn, o Twitter, o nosso grupo lá do WhatsApp, né, o grupo do XDA Brasil também lá no Slack. Então, quem não acessou ainda, não está lá ainda, pode entrar por esses links aí. E também lembrar, né, que tem o ILA, que seria esse ano, né, mas por causa da pandemia foi adiado para ano que vem, vai ser lá na Costa Rica, né, só lembrando que o ILA é o principal evento na América Latina, então é um evento bem da hora, então tomara que aconteça ano que vem, porque vai ser lá na Costa Rica, nossa, deve ser um paraíso, e também ano que vem, né, vai ter o Interaction, né, no começo ali do ano, acho que vai ser em janeiro, que é o principal evento do XDA, é o principal evento do XDA no mundo inteiro. Então, vai acontecer ali e vai ser online. Não vai acontecer presencial, vai ser online. E a gente está querendo, lá do XDA Brasil, a gente está querendo fazer um evento online também, para suprir essa ausência do Interaction Latin America, né? Então, a gente está tentando organizar um evento para que aconteça em novembro, para que não fique essa lacuna, né? Não aconteça um evento do Port, né, do Interaction, esse ano. E daí, Lucas, se você quiser falar alguma palavrinha final aí, muito obrigado pela sua palestra. Foi bem legal o nosso bate-papo aqui. Muito inspirador. Vou pensar na minha vida agora. E seja bem-vindo à comunidade. A gente, se tiver palestras, se tiver meetups, bate-papo, você está convidado para participar. Galera, de coração, agradeço mesmo pelo convite. Sempre muito legal se conectar com outras pessoas, poder conversar e se de alguma forma conseguir contribuir. Eu fico muito feliz, assim, sabe? Eu gostei demais, assim, dá para sentir o clima, a energia da galera pelos comentários, tal, toda essa interação. É tudo muito legal. Então, agradeço. Estou super disponível. Agora, eu não vou lembrar o link, mas é só entrar lá no meu LinkedIn, Lucas Cruz, que nos meus posts vai estar lá. É um dos mais recentes, tá? Sobre a mentoria
Se cadastrem, quem quiser trocar ideia, conversar, ou só falar sobre a vida. Estou disponível para a gente trocar uma ideia. E XP está contratando. Quem tiver afim de vir para São Paulo, tamo aí. Acho que é isso, galera. De coração, mais uma vez, muito obrigado, tá? Imagina, a gente agradece. Então, valeu, gente, pela presença aí, pelos comentários. Até uma próxima aí, até semana que vem, com a Adriele. Falou! Bem, valeu, gente. Tchau. O Lucas saiu. A gente tem que se encerrar aí, Milena. Pode encerrar.